a Deus. Meus irmãos, muito boa noite. A paz de Cristo Jesus sobre a vida de todos. Você pode se assentar. É uma honra, uma alegria poder estar aqui essa noite. É a primeira vez que eu estou aqui. Exato, o pastor Vinícius Couto já está aqui nessa igreja há um bom tempo. Mas nós somos amigos realmente há mais de 10 anos. É um amigo um presente que Deus me deu. Eu fiquei muito feliz em poder estar aqui com vocês. Poder ver também aqui o pastor Thierres, um outro amigo, também fizemos aí, junto com o pastor Vinícius, nossas loucuras teológicas, que na época foi reunir o Rio de Janeiro, pessoas de lugares tão distantes, e a gente poder fazer que a palavra de Deus, o reino de Deus avance, isso é um privilégio. Pastor Vinícius, me sinto muito emocionado mesmo de estar aqui. Eu quero dizer, meus irmãos e irmãs, que eu estou com o meu coração, e aqui eu falo sensibilizado com isso, muito esperançoso daquilo que Deus vai fazer e vai falar aos nossos corações nessa noite. Está aqui o reverendo Fabiano Alves Teixeira, um amigo, alguém que trabalha diretamente comigo na Igreja do Nazareno Central de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e eu já tinha compartilhado com ele aquilo que eu iria ministrar nesta noite. Mas, irmãos, nós precisamos, como foi louvado aqui, estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E hoje eu falei assim, reverendo Fabiano, Deus está ministrando uma palavra específica ao meu coração está ardendo, e eu quero saber o que Deus vai fazer hoje à noite lá em Vinhedo. Então esteja realmente com o seu coração aberto, porque eu tenho consciência, que a palavra de Deus ela realmente é uma espada de dois gumes, que ela vai falar com você, mas eu estou aqui também, irmão, sim. Amo muito a amizade que eu tenho com o pastor Vinícius, com a sua esposa, com a sua família, mas eu estou aqui para ouvir a palavra de Deus, eu estou aqui para experimentar a Deus, eu estou aqui para saber, Senhor, o que o Senhor tem reservado para nós nesta noite. E eu tenho certeza que aquilo que Deus começou a inspirar o meu coração vai abençoar também poderosamente a sua vida. Mas eu quero já convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler apenas do versículo 44 ao 49. Enquanto você abre em Lucas 24, 44, eu não posso deixar de louvar a Deus pela atitude dessa igreja, de honra para com seu pastor. Que homenagem bonita, que homenagem linda que vocês fizeram. E verdadeiramente, o pastor Vinícius Couto, ele encarna o que está registrado em Jeremias capítulo 3, versículo 15. Que Deus prometeu que nos últimos dias Ele levantaria pastores para apacentar o rebanho de Deus com ciência e com conhecimento. Eu costumo dizer que é muito comum, pelo menos lá no Rio de Janeiro, as pessoas dizerem assim, aquela igreja do pastor fulano de tal, aquela igreja do pastor X, Y. Irmãos, pastor não tem igreja. Irmãos, quem tem pastor é a igreja. Porque o pastor, irmãos, é um presente de Deus para a igreja. O pastor não é dono da igreja, pelo contrário, é Deus, segundo Efésios, irmãos, capítulo 4, que vai dizer que Deus, ele presenteia a igreja com pastores. Então, louvado seja Deus pela atitude que vocês tiveram. Eu estive agora em abril na Conferência Global de Teologia da nossa denominação, como vocês sabem, a Igreja do Nazareno está em 165 países, e todos esses países estavam, ou quase todos esses países estavam representados na Argentina em abril. E quando eu falava que era do Brasil, irmãos, todos perguntavam, você conhece Vinícius Couto? E eu ouvi isso em espanhol, ouvi isso em inglês, ouvi gente em alemão, eu falei, gente, calma, sou do Brasil, Mas eu louvo a Deus, me senti muito honrado, de poder estufar meu peito, mesmo nesses meus 1,65 m de altura, e falar, é meu amigo, E glória a Deus, Então, louvo a Deus porque o seu pastor, não é porque eu estou aqui diante dele, mas, irmãos, ele é muito amado, conhecido, admirado ao redor do mundo. Todo mundo pergunta, você conhece Vinícius Couto? Quase não sei a Couto, Eles falando lá em inglês, eu falei assim, conheço, é meu amigo. E glória a Deus, amigo, que o seu pastor tem sido uma referência ao redor do mundo. Que Deus continue sendo glorificado através da vida do pastor Vinícius Couto. Que vocês possam aproveitar e sugar o máximo deles aí. Se eu fosse aqui da região, eu confesso que essa igreja aqui seria a igreja que eu estaria membrando também. Seria um prazer poder estar ouvindo o pastor Vinícius, seus auxiliares, pastor Thierres aí toda semana.
Mas vamos, irmãos, à palavra de Deus, porque eu também estou com fome daquilo que Deus quer falar conosco. E diz assim as Escrituras, Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, que permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Versículo 49, novamente. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Palavra do Senhor. Me permitam, mesmo assentados, orar novamente, agradecendo pela leitura dessa palavra. Pai, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca, Senhor. Alimenta-nos, Senhor, ó Deus, com a tua palavra, com o poder do Evangelho, nos alimenta com a tua presença, que nós sejamos lavados, ó Deus, pelas águas do teu Espírito, Senhor. Ó Deus, que nesta noite, ó Pai, nós possamos ouvir não o que queremos, mas o que precisamos. Que nós não sejamos apenas confrontados, mas transformados pelo poder do Evangelho. Ó Deus, que as nossas mentes e corações sejam terrenos férteis, Senhor, para a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, não permita que saiamos por aquelas portas ao fim deste culto da mesma maneira que nós entramos, porque o Senhor prometeu na Tua palavra que nós viveríamos em novidade de vida, Senhor. E nós, Senhor, ansiamos, ó Pai, por esse alimento dos céus. Nós ansiamos por essa transformação diária que o Senhor prometeu para nós. Ó Deus, que o Senhor cure os nossos ouvidos, efatá, como diz a palavra, abra os nossos ouvidos para ouvir. Nos dê, Senhor, entendimento, discernimento para entender, ó Pai, e que a palavra, ó Deus, que será ministrada, ó Pai, segundo a Tua vontade, ela encontre terreno fértil em cada mente e coração e que ela produza os frutos pelo qual o Senhor, ó Pai, está enviando ela, Senhor, nesta noite. Pai, eu sou o primeiro a estar neste altar, eu sou o primeiro, Senhor, a abrir o meu coração e para pedir, Senhor, fala, ó Deus, comigo, Senhor, alimenta-nos, Senhor, alimenta-me com a Tua presença, ó Deus, e com o poder do Evangelho, ó Deus, que assim seja. Nós oramos, ó Deus, na autoridade do nome sagrado de Jesus o Nazareno. Amém, amém. E graças a Deus. Que assim seja, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título dessa mensagem é bem simples. O que de fato precisamos? O que de fato precisamos? Eu confesso, eu estava ali ao lado do reverendo Fabiano, eu quase entrei em lágrimas quando o pastor de vocês abriu esse culto com o Salmo 131. Eu falei assim, não acredito. Porque, irmãos, não só a leitura, como a ministração dele e cada louvor, e vocês vão testificar isso, cada louvor que foi cantado aqui, irmãos, vem ao encontro da palavra que será pregada nessa noite. Irmãos, eu ao chegar aqui, eu vi, o início desse culto, eu percebi, agora eu entendi, Senhor, porque o Senhor mudou a mensagem, Então, estou numa expectativa, irmãos, porque Deus está aqui, que maravilha poder sentir a presença de Deus neste lugar, e eu quero também receber esse alimento. Eu não vim do Rio de Janeiro à toa, Eu vim aqui porque eu quero ouvir Deus também falar conosco. O que de fato precisamos? Irmãos, os psicólogos, os psicanalistas, eles já estão cansados de afirmar que os desejos humanos são infinitos. Essa não é a minha formação, minha primeira formação antes de teologia foi em administração, e a gente aprendeu, seu pastor também é administrador, Fabiano também, nós aprendemos lá na matéria de marketing sobre isso, como despertar os desejos das pessoas.
Porque os desejos do ser humano é infinito. Coisas que nós nem imaginávamos ter no passado, hoje a gente não consegue imaginar viver sem. Quando eu olho para trás, né, eu sei que eu tenho esse tamanho e essa carinha de 25 anos, mas eu sou da geração que não tinha internet. Né? Eu já tenho 40, tá, gente? Né, o cabelo branco não esconde. Antes dava para enganar. Mas hoje eu olho para trás e vejo, gente, a gente não tinha um telefone celular. E a gente conseguia sobreviver, conseguia viver. Hoje essas coisas já não são mais luxo, a gente fala que é necessidade. Então a gente percebe, irmãos, que quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E que os desejos humanos, irmãos, isso não sou eu, é os estudos psicológicos que vão afirmar que eles são infinitos. Que você pode cada vez mais, irmão, se você for instigado a querer desejar e querer cada vez mais. Mas o que de fato nós realmente precisamos? O que de fato realmente pode satisfazer a alma humana, nos dar satisfação, nos dar um sentimento de plenitude e não permitir que nós sejamos levados pelos os três grandes inimigos do ser humano, que é a sua própria alma, a sua natureza humana caída, que é Satanás e que é o mundo. Como não ser levado e não ser escravo dos nossos próprios desejos? Como não ser enganado pelo mundo e pelas ciladas do diabo? Isso somente quando nós temos consciência e buscamos aquilo que de fato nós precisamos. Há menos de um mês atrás, hoje é dia 9 de junho, né, dia do pastor, né, mas no dia 19 de maio foi o domingo de Pentecostes. Nós celebramos o domingo de Pentecostes. A festa essa que nós sabemos celebra o cumprimento da promessa de Jesus Cristo que foi registrada no texto que nós lemos. O próprio Cristo disse: eu vos envio a promessa de meu Pai. Não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E nessa noite eu quero ver com você, que você me acompanhe, irmãos, que nós vamos ver o impacto que o cumprimento dessas palavras de Jesus, o impacto que o cumprimento dessa promessa fez na vida de alguns discípulos e até também de pelo menos um personagem histórico. De como, irmãos, o cumprimento disso que nós celebramos, vocês celebraram certamente aqui no mês passado, de como o cumprimento de Pentecostes, irmãos, é a resposta para aquilo que a alma humana necessita. Eu queria que você me acompanhasse um pouquinho sobre isso, e nós também, claro, vamos ver como essa promessa de Jesus, essa promessa também é para você, essa promessa é para mim, essa promessa é para todo aquele que vier a crer no nome de Jesus Cristo. Essa promessa é para os dias de hoje, é para agora, é para já. Mas, antes de falarmos dessa promessa e do impacto que ela gerou na vida dos discípulos de Jesus, e que pode fazer na nossa vida, eu quero contextualizar um pouco esse texto que nós lemos. Primeiro, a primeira verdade que eu queria trazer para contextualizar é que nós precisamos, irmãos, ter a consciência que todo o nosso conhecimento e toda a experiência, você pode ter um vasto conhecimento como o seu pastor, que já é um doutor, né? Fabiano também já é doutor também na Universidade Federal lá no Rio de Janeiro. Irmãos, imagina o conhecimento que esses caras têm, né? Já vi também o Altierres ministrando, eu falei assim, Jesus, quando eu crescer eu quero ser igual a esses homens, né? Então olha que o conhecimento é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Mas eu quero deixar muito claro para vocês que por mais conhecimento que você tenha, por mais experiências que você tenha na sua vida e até no seu ministério, no serviço a Deus, irmãos, eles não são suficientes para preencher o seu coração. Eles não são suficientes para completar a obra que Deus tem para a nossa vida. E eu posso provar isso nesse próprio texto. Lucas 24, irmãos, é o último capítulo do Evangelho, né, desse médico e missionário Lucas. Ele que acompanhou o apóstolo Paulo em algumas de suas viagens missionárias, ele que também tinha, né, essa vocação, essa profissão de médico. Mesmo assim, depois dele registrar tudo que os discípulos passaram com Jesus, irmãos, dá para imaginar? Nós estamos aí 10 dias internados lá no polo, no campus do Seminário Teológico Nazareno do Brasil, estudando nas aulas presenciais para mestrado. Irmãos, estão sendo dias cansativos, né? Mas maravilhosos, está sendo um banho de conhecimento.
Mas agora você já parou para imaginar que não foram 10 dias, nem 10 meses, mas foram aproximadamente 3 anos e meio que os discípulos passaram 24 horas aprendendo no maior seminário que já existiu nessa terra, aprendendo diretamente do Deus encarnado que é Jesus Cristo, aquele que nasceu sem pecado, aquele que já era, irmãos, antes do tempo, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, irmãos, aquele que, amados, tem todo o saber, toda a onisciência, e simplesmente eles estavam diante do maior professor do mundo, sendo pastoreados, não pelo pastor Felipe Altierres ou Vinícius Couto, mas sendo pastoreados pelo próprio Senhor Jesus de Nazaré. Que privilégio, né? Ter um pastor como esse. Só que depois de 3 anos e meio, depois que eles tiveram experiências, irmãos, que seminário quase que nenhum dá, né? Porque eles no seminário de Jesus, eles pregaram, eles curaram, eles expulsaram o demônio, eles ensinaram, eles, irmãos, andaram de cidade em cidade. Que experiência, né? A prática, não foi só um conhecimento teórico, eles foram lá botar na massa, usaram, pelo que a gente pode perceber, as técnicas mais avançadas de pedagogia para aprender. E no final, na formatura deles, no dia da ceia do Senhor, quando Jesus chama eles para aquele momento de grande intimidade, eu posso comparar aqui, né, com uma formatura. Assim, vocês vão ser formados aqui, né? Irmãos, nessa formatura, um dos seus discípulos o trai. Eles, quando Jesus se afasta, eles começam a discutir quem é o maior, hein? Quem é que vai liderar? Eles estavam ali brigando por poder. Irmãos, a gente está falando da ceia do Senhor, João capítulo 13. Né? E olha só, mesmo depois deles terem passado por tudo aquilo, né, o próprio Cristo, ele disse, olha, se eu sou o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vão e façam a mesma coisa. De uma aula, de uma pregação dessa, irmão, Jesus para de lavar os pés deles e eles terminam a pregação, eles terminam aquela mensagem discutindo quem era o maior. E Jesus então diz para esse grupo, olha, deixa eu dizer para vocês, eu sei que vocês já tiveram grandes experiências, vocês receberam não poder, mas autoridade. O tempo aqui não nos permite falar sobre essa diferença teológica, né? Que antes, lá em Mateus 10, ele dá autoridade para eles expulsarem demônios, fazerem maravilhas, mas aqui a promessa não é mais uma promessa de autoridade, como se fosse uma patente, algo externo. Ele fala, não, olha, eu não quero dar só uma capa para vocês, eu não quero só dar uma autoridade, eu quero agora não só te dar uma credencial, eu quero dar para vocês poder, porque autoridade é algo externo, é uma patente, uma carteirinha que você tem, mas poder não é algo de fora que vem para dentro, mas é algo de dentro que vai para fora, porque algo que é de fora pode ser tirado, irmãos, mas algo que vem de dentro foi a promessa de Jesus. Fluirá do seu interior rios de água viva. Não é água parada que dá dengue, né? Mas é água viva, que se move. E Cristo, irmãos, mesmo tendo consciência, irmãos, é o próprio Cristo. Eu sei que eu ensinei vocês, eu fui o professor, eu fui o pastor, eu fui o profeta, eu cuidei de vocês, eu intercedi por vocês, eu ensinei vocês com as técnicas pedagógicas mais avançadas, mas eu quero dizer para vocês, vocês não estão prontos, não saiam daqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então nós precisamos ter consciência. Por mais tempo que você se sinta de crente, de evangélico, por mais estudos que você tenha, irmãos, não saia por aquelas portas sem receber a promessa do Pai, porque não é suficiente. Nós precisamos ter essa consciência, eu preciso, Senhor. O texto diz, enchei-vos com o Espírito Santo. Então nós precisamos sempre ser cheios e buscar, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me com Teu Espírito Santo. Senhor, eu não confio, Senhor, no meu currículo, eu não confio, Senhor, ó Deus, nas minhas experiências passadas. O Senhor me prometeu algo novo hoje, novidade de vida. Senhor, eu preciso. Irmãos, eu estou no altar de Deus, eu vou confessar aqui um pecado, e o reverendo Fabiano foi minha testemunha. Eu fiquei chateado com Deus, eu estava aqui com a mensagem bonitinha já pronta, já estava tudo certinho, estou estudando a semana toda, e eu falei, nós almoçamos, aquela conversa gostosa com os pastores, eu falei assim, vou deitar um pouquinho, porque à noite eu vou estar com meu amigo, com a igreja de Vinhedo, a mensagem está pronta, eu só deitei, fechei os olhos do Espírito Santo, não. Aí você vai pregar, não. Eu, não, Senhor, né? Aí, Fabiano, vem, vamos ver aqui a relva de Campinas, olha o sol que está, né? Eu falei assim, não, que Deus está me dando uma mensagem aqui, deixa eu ficar com o olho fechado, se eu abrir, né, ele vai puxar minha orelha.
Irmãos, é assim. A Bíblia diz que aquele que nasce do Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai. Né? Então, por favor, né? Eu sei que tem seminaristas aí se formando que já vieram falar comigo. Pastor, eu tive aula contigo, né? Isso aqui não é uma apologia para falar, não preciso preparar não, né? Igual essas pessoas irresponsáveis que falam, Deus vai revelar agora. Não é assim que funciona. A mensagem teve que ser preparada, né? Mas é o Espírito Santo que vai começar a te lembrar e te dizer, olha por aqui. É o seu papel, irmãos, trazer a lenha, é o seu papel fazer o estudo, é o seu papel preparar, mas quem responde com fogo é Deus. Mas você tem que preparar o altar, você tem que estar capacitado, porque como é que Deus vai fazer? O Espírito Santo vai te lembrar aquilo que tu não estudou. Aí fica difícil. Então, há o nosso papel. Mas eu quero aqui, irmãos, eu não vou me alongar muito, mas eu quero que você preste bem atenção em alguns exemplos que eu quero usar aqui nessa noite, dos impactos que o cumprimento da promessa de Jesus fez na vida de algumas pessoas. E vamos começar, claro, com o clássico Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus, eu não sei por que às vezes a gente aponta só para Judas, só para Tomé, e esquece que Pedro, irmãos, foi alguém que também negou a Cristo. Foi alguém que também traiu Jesus. Já percebeu isso? Às vezes a gente aponta para Judas, mas isso, eu confesso que esse é um dos textos que trazem tanto temor para o meu coração, porque, irmãos, negar a Jesus é trair a Jesus. Para mim, a diferença entre Pedro e Judas, irmãos, e aí vem aqui, isso aqui já é um adendo aqui até a mensagem. Eu percebo que a diferença foi a conduta deles após o pecado. Judas trai, e a Bíblia vai dizer que ele vai em direção aos fariseus. E começa a compartilhar com os fariseus o próprio, né? Alguns vão dizer que é um remorso, que ele não teve arrependimento. Eu não vou entrar aqui nesse mérito. Mas o fato é que ele devolve o dinheiro. Ele devolve as 30 moedas e fala, eu entreguei uma pessoa inocente. Eu não estou aqui para julgar Judas, né? Alguns estudiosos aí vão até dizer, não, olha, na verdade Judas, por ser de Iscariotes, ele na verdade ele vendeu Jesus com outras intenções, ele queria que Jesus se ressurgisse e fizesse guerra contra os romanos. Enfim, a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia fala que ele realmente era ladrão, mas o fato que eu acho interessante essa possibilidade, porque como ele devolve as moedas, né, ele estava esperando um Jesus diferente, um Jesus que viesse, que fosse como Davi, um guerreiro que fosse lutar contra Roma e dar o poder para Israel. Mas o fato é que Judas traiu, só que no momento de dificuldade, naquele momento de traição, após isso ele vai para os fariseus, e os fariseus, o que nós temos com você? E sabemos o fim dele, ele vai se matar. Pedro nega Jesus. O texto diz que em um dos momentos, um dos evangelhos vão dizer que Jesus olha para Pedro e ele começa a chorar. Só que Pedro, irmãos, foi aquele que diante dos discípulos, irmãos, imagina Jesus pregando, Jesus começa a dizer, olha, muitos de vocês vão me abandonar, vão me deixar sós. E Pedro disse assim, Senhor, peraí, né? Você está vendo essa igreja aqui? Irmãos, imagina essa cena. Pastor dizendo, olha, vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar. Pedro se levanta e diz, Senhor, tá vendo esse grupo aqui? As suas ovelhas, os seus discípulos são tudo fracos. Eles vão te abandonar, mas eu, ainda que eu tenha que morrer, eu estarei do seu lado. Eu fico imaginando o problema que deu na igreja de Jesus, que às vezes a gente fantasia, né? A igreja de Jesus, a igreja de Atos, o problema que deu, porque eles devem ter ficado muito revoltados. Eu ficaria revoltado, né? Alguém levantar e falar assim, não, o Felipe pode até te trair, mas eu, Senhor? E aí Jesus diz aquela palavra, Pedro, antes que cante o galo, você vai me negar. E fato que eu louvo a Deus pela vida de Pedro. Sabe por quê? Ele teve uma atitude diferente da de Judas. Ele erra, mas ele tem a coragem de abaixar a cabeça e ele volta para onde? A Bíblia diz que ele vai para o meio da igreja de novo. Agora eu fico imaginando como é que foi ele entrar pelas portas daquela igreja ou daquela casa, claro que eles estavam, a gente não tinha uma igreja como essa hoje, né? E ele entra pelas portas e eu fico imaginando os discípulos falando, né? Eu imagino João, porque João ficou com Jesus até o final, né? Falou assim, você falou que todo mundo ia abandonar, né? Onde é que tu estava, Pedrão? Onde tu estava que tu negou? E Pedro, ele não nega, irmãos, diante das grandes autoridades que poderiam prendê-lo, não. A Bíblia vai dizer que eram empregadas, as pessoas sempre chegam para ela, olha, você parece um galileu que andava com Jesus. E o texto bíblico vai falar que Pedro esbraveja. Irmãos, esse esbravejar é um eufemismo.
a Bíblia aqui diminuindo, porque provavelmente ele falou foi um palavrão. Né? Ele esbravejou para mostrar, eu sou crente? Né? Que eu falo até palavrão e esbravejou. Esse era o Pedro, irmãos. A gente está falando que depois de ter andado quase 4 anos com Jesus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem, ele realmente se arrependeu e ele teve coragem de enfrentar a sua igreja novamente. Ele se submeteu à disciplina. Hoje vivemos uma geração onde nós não queremos mais ser disciplinados. Esquecemos que, na verdade, irmãos, a disciplina é uma das grandes provas do amor de Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer, irmãos, que a pessoa que não tem disciplina é o bastardo, não é filho, porque Deus disciplina quem ama. E Pedro, então, vai para a igreja, enfrenta os irmãos, o julgamento dos irmãos que certamente teve, e ele, diante de 3 servas, de 3 empregadas, algumas até escravas mesmo, e ele nega. Só que agora, irmãos, Pedro, em Atos capítulo 2, é cheio do Espírito Santo. Ele é batizado com o Espírito Santo. Só que agora, irmãos, ele já não está mais diante de 3 escravas acusando ele. Ele está preso no Sinédrio com João. E ali, irmãos, eles são ameaçados de morte. Ali, irmãos, eles sofrem, provavelmente até apanham. E a ordem foi, não falem mais em nome de Jesus. Não preguem mais esse nome. Senão, vocês vão ter o mesmo fim. E Pedro responde, julgue a nossa causa. Convém mais nós obedecermos a Deus ou obedecermos aos homens? Batem nele e mandam eles embora. Né? Olha o que o texto diz, isso que eu acho tremendo. A Bíblia diz que eles saíram dali alegres, contentes, porque eles foram dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Hoje, por coisas tão simples, nós estamos saindo da presença de Deus ou da igreja porque alguém pisou no pé, porque alguém olhou de cara feia, porque alguém não deu a paz do Senhor, né? Não deu boa noite. Irmãos, ele fala, Senhor, muito obrigado, porque nós fomos dignos de sermos humilhados por causa do seu nome. Que privilégio. Irmãos, sejamos honestos. Não sei você, talvez aqui o pessoal de Vinhedo seja mais santo do que o pessoal do Rio de Janeiro. Mas, irmãos, eu acho que é impossível para um ser humano, sem o Espírito Santo, conseguir ter essa atitude. Pelo menos não de forma sincera. A gente pode até falar da boca para fora. Senhor, obrigado por sofrer pelo teu nome. Mas o coração mesmo está chateado porque você foi humilhado. Mas, irmãos, eles falaram com prazer. Irmãos, é possível fazer isso sem o Espírito Santo de Deus? É possível fazer isso sem o poder do Espírito? É possível viver o que Jesus falou? Se alguém bater na sua face, dá o outro lado. Pedro foi alguém que não conseguia, como eu e você, mas algo, irmãos, uma promessa aconteceu sobre a vida dele. Nós não estamos aqui à toa, irmãos, foi Deus que nos trouxe aqui. Talvez você até, pastor, não, só estou visitando, nem crente eu sou, entenda. Você não sabe, quem tirou você da sua casa e trouxe foi o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que mostra para nós que nós somos pecadores, convence do pecado, que nós precisamos, que nós estamos longe de Deus e que nós precisamos do perdão. É Ele que convence do pecado, mas Ele convence também, irmãos, da justiça. É Ele que convence o que é certo e do que é errado, ainda que a sociedade mude, ainda que as ideologias venham, irmãos, é o Espírito Santo que vai falar, olha, ainda que todo mundo esteja fazendo o errado continua errado e o certo continua certo. Não adianta, e é o Espírito Santo que convence. Mas ele não convence só do pecado e da justiça, mas ele convence do juízo. É o Espírito Santo que nos convence que um dia, a gente querendo ou não, nós vamos prestar conta diante daquele que tem toda a autoridade, aquele que é o juiz dos juízes, diante daquele que nós prestaremos conta de tudo até que nós falamos, até brincando. Jesus falou que nós vamos dar conta até das palavras frívolas que nós falamos. Então, irmãos, vai vir um juízo, querendo nós, ou nós não querendo que venha esse juízo, porque o Espírito Santo, ele traz essa verdade aos nossos corações. Eu só sei que Pedro agora, diante dessas autoridades, ele não nega mais a Cristo, mas pelo contrário, ele sente prazer em ter sido perseguido pelo Senhor. Vamos para mais um, outro que eu gosto muito é a vida de João. João, discípulo, não batista, mas o João, apóstolo. Porque João, irmãos, é muito lindo quando a gente fala de João.
é o discípulo amado. João foi aquele que encostou a sua cabeça, né, no peito de Jesus. João é aquele que escreveu aquelas cartas, né, que a gente tanto gosta, que é ele que vai revelar uma verdade tão profunda, que não é apenas um atributo de Deus, mas a própria essência de Deus. É João que vai dizer: filhinhos, Deus é amor. Que lindo esse João, né? A tradição e alguns estudiosos vão falar que João provavelmente era até o mais novo, né, de idade, até por ele ter vivido mais também. Claro que houveram martírios, ele foi o único que não foi martirizado, mas muitos estudiosos vão defender que ele era ali o mais novo. Mas o fato, irmãos, que as Escrituras não trazem esse João que se transformou no discípulo amado, esse João que se transformou no discípulo que anuncia o amor de Jesus, irmãos. É o mesmo discípulo que em Lucas capítulo 9, versículo 51 ao 56. Irmãos, ele vai pedir para Jesus: Senhor, eles estão passando por uma cidade. Jesus fala assim: olha, eu estou cansado, estou aqui fazendo a obra, prepara um lugar lá para a gente descansar. E ele vai para lá, e o povo, os samaritanos, irmãos, não permitem que eles repousem na cidade. E ele fica tão revoltado, tão enfesado, que ele chega para Jesus: Senhor, eu só te peço uma coisa, eu posso estender as minhas mãos e pedir que venha fogo do céu e mate todo mundo? Olha que oração, né? Oração imprecatória. Isso me lembra um irmão, quando eu pastoreava a central de Belfor Roxo. Ele sempre chegava mais cedo, aquele irmão, sabe, aquele obreiro que abria igreja e tal. Chegava, ele estava no altar, eu falei: que benção, que irmão santo, olha esse homem de Deus. Ele estava ali orando, ele começou: Senhor, o Senhor está vendo a humilhação que eu estou passando, Senhor. Senhor, tem misericórdia. Eu cheguei: amém, Senhor. E eu estava ali intercedendo, ouvindo, né, fazendo as coisas, mas ele orando. Ele: Senhor, você está vendo, Senhor, pesa a mão, Senhor. Eu já achei estranho, né? Senhor, pesa a mão, Senhor, mata eu, que isso, mano? Eu falei assim: não, pastor, mas Davi, eu falei assim: irmãos, a gente está no tempo da graça, a gente não faz mais oração imprecatória. Calma, irmão, é o tempo do Novo Testamento, até explicar, né? Eu pensei que podia, não pode não, irmão. Ele: tá bom, né? Então, às vezes, irmãos, esse era João, o apóstolo. Tanto que Jesus chama ele e o irmão dele, Tiago, de quê? Boanerges. Filhos do trovão, porque eles eram, irmãos, eram coléricos, é aquele que queriam ir pro braço, queria resolver no braço, queria ir para cima. Mas você sabe o que o Espírito Santo de Deus faz, irmãos? Deus, ele pega aquele que é colérico, que arruma confusão com todo mundo, e ele vai lá e dá paz para ele. Ele acalma a pessoa, ele faz que aquela pessoa que era uma tempestade, filho do trovão, se torne, né, um discípulo amado. Então, se você entrou por essas portas, pastor, eu sou esse, eu sou do sangue quente, né? Eu sou daquela época que dizia assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou 1000 para não sair depois que eu entrei, né? Esse termo, isso é só lá do Rio de Janeiro, ninguém conhece, não, né? Aqui também, né? É antigo, né? É da nossa época, né? Então, irmãos, às vezes você é assim, mas eu quero dizer que o Espírito Santo, ele nos transforma. E talvez você entrou por essas portas falando: pastor, minha dificuldade vai ter evangelismo, tem que ganhar mas pastor, você não tem ideia de como eu sou tímido. Irmãos, Deus é aquele também que pega aqueles tímidos e enche de poder e de autoridade e fala assim: olha, profeta, não fala mais que tu é uma criança, foi eu que te escolhi desde o ventre da tua mãe, e aonde eu mandar tu ir, você vai, quando eu mandar abrir tua boca, você vai abrir. Irmãos, eu sou fleumático de temperamento. Eu preciso preparar uma mensagem, eu preciso preparar, sentar. Por isso que eu fico: Senhor, não quero. Vou lá, vou pregar, Senhor, você está me dando a mensagem agora, não dá. Mas Deus, irmãos, Ele é o Senhor da nossa vida. Você está diante de um pastor que não conseguia apresentar trabalho na escola, irmão. Eu passava mal, de tamanha timidez que eu tinha. A única certeza que eu tinha quando me converti aos 16 anos era que eu jamais seria um pastor, que eu jamais estaria na frente. Essa era a certeza que eu tinha. Eu chegava mais cedo na igreja, eu limpava os bancos, eu limpava o banheiro, porque eu fazia isso, poxa, era isso que dava prazer, porque era isso que eu sabia que eu teria coragem para fazer. Mas chegar perto do altar, eu tinha certeza, até por eu não ter vindo de uma família evangélica, eu nem sabia como, né? O pessoal pergunta: pastor, até hoje você usa gravata e terno? Eu falo assim: eu demorei tantos anos para aprender a me vestir igual crente, agora que mudou a cultura, eu quero continuar, né? Lá na Baixada, o pessoal ainda se veste assim, né? Assim, poxa, eu não sabia me vestir igual crente, agora que eu aprendi. O pessoal quer tirar, eu falei assim: vou ficar mais um pouquinho. Eu estilo também, né? Mas, irmãos, brincadeira à parte, é maravilhoso. Eu me lembro que 2 anos depois de convertido, com os 18 anos, no culto devocional, domingo de manhã, irmãos,
Eu só me lembro que tinha lá o irmãozinho, igual o irmão aqui, só que era uma guitarra azulzinha, ele estava tocando, eu só fechei os meus olhos, irmãos, e Deus me batizou com o Espírito Santo naquela manhã. Irmãos, que experiência gloriosa, parecia que eu estava indo no céu e voltando, e eu, o que é isso, a irmã do meu lado, você está sendo batizado com o Espírito Santo, né? E eu estava ali, irmão, sabe, em êxtase com Deus, e aquele menino jovem, irmãos, dali eu só senti uma presença muito forte, mas nada aparentemente mudou. Eu não profetizei, não falei em línguas, não sapateei, eu só realmente fui envolto com o poder de Deus de uma maneira. Eu só sei que terça-feira, isso foi no domingo, terça-feira tinha culto. Eu cheguei cedo, limpei os bancos, sentei lá atrás, e o pastor disse a mim, meu pastor estava resolvendo um problema num gabinete sério, eu não sabia, e deu a hora do culto, era 7 horas, deu 7 horas, deu 7h30 e nada. Irmãos, o Espírito Santo me tomou lá de trás. Irmãos, eu sei que eu fui até o altar, eu peguei o microfone e não larguei até hoje, né? Só larguei aqui porque aquele negócio é chique, né? Tem esse negócio preso aqui, senão eu ia estar segurando o microfone aqui. Irmãos, eu não parei, eu sei que... Não, eu fiz a abertura do culto, eu louvei, irmãos, eu preguei, eu fiz o apelo, eu fiz o culto todo. Eu só me lembro uma irmãzinha Maria, irmã Maria Barbosa, está lá na igreja até hoje, né? Ela lá atrás chorando, na igreja chorando, falou assim, o que aconteceu aqui, irmãos? Né? Hoje a pessoa fala, para de falar, pastor, está falando demais, né? Irmãos, então não importa se você entrou aqui tímido, cheio de limitações, o poder de Deus não limite, você não tem autoridade para usar o seu temperamento, as suas limitações, os seus traumas, para impedir o poder e mover do Espírito Santo. Você é propriedade de Deus, você foi comprado por um alto preço na cruz do Calvário. Então se abra para receber essa promessa, porque o próprio Pedro disse que essa promessa, irmãos, é para nós, era para aquela geração, era para os seus filhos e era para todos aqueles que até a vinda de Jesus vieram a crer. E se você crê, essa promessa é para você, essa promessa é para mim, essa promessa é para hoje. Essa promessa é para já. Eu vou voltar para João, mas antes de João, nessa geração que se briga tanto por poder e por status, tem algo que muita gente não percebe numa mudança que eu vejo em Pedro também. E se o doutor Vinícius Couto não concordar, ele corrige na próxima culto, né? Mas eu acho muito interessante que Pedro diz também os estudiosos que provavelmente ele era o mais velho. Você sabe que a cultura daquela época, né, bíblica, sempre valorizou o primogênito. Não se valorizava o caçula como hoje, né? Hoje, é o caçulinha, a gente estraga o caçulinha, dá tudo pro caçula, né? Naquela época não, irmão. Naquela época era o primogênito, o mais velho recebia herança dobrada. Se sobrasse alguma coisa, ia pro segundo. Daqui, se sobrasse alguma coisa do segundo, ia pro terceiro, e assim vai. O caçulinha provavelmente nunca recebia nada, né? Essa era a cultura da época. Então Pedro era, para aquela cultura, como o mais velho ali entre os discípulos, o líder natural a assumir numa ausência de Cristo. E ele já tinha até o seu próprio perfil, né? Ele já assumia muito ali a liderança. Mas depois que ele é batizado com o Espírito Santo, ele que ficou o ministério de Jesus todo brigando. Quem é o maior? Quem é o maior? Será que eu sou o cara? Será que eu vou assumir? Né? E quando, irmãos, a promessa acontece, agora ele recebe o poder do Espírito Santo, agora ele está maduro, agora ele está capacitado, agora sim ele pode ser o pastor da maior igreja do Nazareno. O que era do Nazareno, né? Era de Jesus, né? Em Jerusalém. Olha, irmãos, o que a história diz. Que vem um jovem, um moleque, em relação a ele, tá? Moleque nesse sentido, né? Em relação a Pedro, chamado Tiago. E o camarada simplesmente era alguém que era meio irmão de Jesus. E ele não, como diz a palavra de Deus, que os meio irmãos de Jesus não creram, tinham dificuldades para entender o ministério do seu irmão. Até em Nazaré nós sabemos que na cidade, quando ele chega lá fazendo milagres e pregando, o pessoal, mas peraí, nós não vimos ele criança? Ele não é o filho de José? Como é que agora ele pode ser o Messias? A gente viu ele pequenininho. E começaram a duvidar. Isso não foi diferente na casa. Irmãos, em Marcos vai dizer que até os seus irmãos pensavam que ele estava louco. Mas depois que ele ressuscita, os seus irmãos se aproximam, se convertem. E você tem Tiago, um rapaz mais novo, que nem acompanhou o ministério todo de Jesus. Irmãos, você sabe quem que vai assumir a igreja de Jerusalém? Esse Tiago.
Sabe por quê? Pedro, agora cheio do Espírito Santo, aquele cara que brigou para ser o pastor titular da igreja a vida toda, ele falou assim, não, eu não vou perder, agora eu não posso ficar focado aqui, preso na igreja. Tiago foi chamado para ser pastor, mas Deus me chamou para poder ganhar os povos, até aqueles que são gentios. Deus me chamou para ser um apóstolo, aquele que vai pregar e orar e vai levar o evangelho. Irmão, só o Espírito Santo para fazer uma coisa dessa. Para mudar até, irmãos, purificar as nossas intenções e a gente entender que agora eu não estou mais brigando por cargos ou por poder, eu quero estar na vontade de Deus. Eu ia falar no centro da vontade de Deus, mas o Vinícius ia brigar comigo, né? Que centro? Onde é que é o centro da vontade de Deus, né? A gente usa muito isso no Rio, pessoal, o centro da vontade de Deus. Por exemplo, onde é que é o centro, né? Mas é viver, eu poderia traduzir como minha esposa, a pastora Daiane, costuma falar, né? Viver o propósito de Deus. Então o que importa é você viver o propósito. Então não importa, irmão, se você é aquele que vai abrir a igreja, vai limpar, ou se você está aqui, irmãos, no altar. O que importa é que você precisa ser aquilo que Deus te chamou para ser. E não aquilo que e aí me permita, até o seu pastor quer que você seja aquilo que Deus te chamou para ser. E como saber isso? Só sendo cheio do Espírito Santo. Eu falei que no dia 19 de maio foi o dia de Pentecostes. Mas no dia 24 de maio de 1738, foi o dia que para a nossa tradição, para a história da nossa denominação, é um dia muito importante. Foi o dia do coração aquecido. O dia onde um servo de Deus, um homem de Deus, um homem que já, irmãos, por volta dos seus ali 34 anos de idade, ele já tinha, olha só que esse homem já tinha sido, ele já tinha sido um diácono ordenado pela igreja. Ele já tinha sido depois um presbítero ordenado pela igreja. Alguém que já tinha pastoreado, ainda sob a tutela do seu pai, mas já tinha pastoreado. Ele foi um homem que foi um missionário em outro país. Ele sai da Inglaterra e vai para os Estados Unidos, que hoje nós chamamos de Estados Unidos, para ser missionário. Tudo que ele fez deu errado. Ele foi um péssimo pastor. Ele foi um péssimo obreiro. Né? A gente tem aí alguns relatos. Nos Estados Unidos, ele, irmãos, foi praticamente expulso de lá. E ele até diz uma célebre frase. Ele falou assim, eu estou indo para ganhar os índios. Mas quem vai me ganhar? Né? Quem vai me levar? Quem vai me salvar? Estou indo para salvar os índios, mas quem vai me salvar? Irmãos, ele já tinha experimentado tudo na igreja, filho de pastor. E era alguém, irmãos, que orava. Era alguém que participava dos cultos. Era alguém que era muito, né, sabemos, né, de John Wesley, alguém que ele era muito metódico, muito rígido. Sabe, ele gostava, ele buscava, ele tinha dia para jejuar, ele jejuava quarta e sexta. Sexta-feira ele fazia obras sociais, ele tinha tudo isso. Irmãos, e mesmo assim a vida dele não era frutífera. Até o dia que a Bíblia diz que ele não queria ir para o culto. Já aconteceu isso com você? Né? E ele foi, sem vontade, na rua Aldergate. E o culto nem era assim, o culto estava sendo lido. A carta, o prefácio à carta aos Romanos de Lutero. Se eu não me engano, foi até um leigo, nem era um pastor que estava lendo, era um leigo que estava ali lendo o texto. E ele diz que por volta das 15 para as 9, irmãos, são 15 para as 9, hein? Olha aí o relógio aí, né? Por volta das 15 para as 9, ele sentiu seu coração estranhamente aquecido. Anos depois, irmãos, depois dessa experiência, o ministério dele, né, tanto que nós estamos aqui fruto do que o Espírito Santo fez na vida daquele homem. Olha, nós estamos aqui séculos depois. E anos depois perguntaram para ele, olha, o que fez? Você continuou fazendo a mesma coisa, você continuou indo para a igreja, você continuou jejuando no mesmo dia, fazendo uma obra social no mesmo dia, você não mudou o seu método. O que mudou do dia 24, de antes do dia 24 para depois do dia 24? Ele falou assim, olha, antes eu tinha a fé de um servo, hoje eu tenho a fé de um filho. E muitos de nós, às vezes, estamos na igreja há tanto tempo, estamos até fazendo a obra de Deus, e entenda, não é que Deus não receba, Deus recebeu aquilo que Ele fazia antes. Mas o problema, irmãos, que às vezes, como eu disse, estamos confiantes na nossa experiência, na nossa competência, na nossa capacidade. Mas às vezes nós servimos a Deus por obrigação. Servimos a Deus porque não queremos ir para o inferno. Servimos a Deus, sabe, por comodismo. E a religiosidade às vezes entra em nós e nem nós sabemos mais o que nós estamos fazendo aqui domingo à noite. Não só estou porque eu quero lá homenagear o pastor Vinícius Couto, que ele merece. Né? Mas se não fosse isso, eu acho que eu nem ia para o culto. Né?
Irmãos, e aí eu quero tocar, me permita, pastor Vinícius, mas numa ferida nós precisamos ter a coragem de olhar para nós mesmos e fazer um diagnóstico e falar: Senhor, não está bem. Senhor, eu preciso desse avivamento. Senhor, eu preciso dessa promessa na minha vida. Senhor, eu não quero que seja mais um culto. Nós precisamos ter a coragem de falar: Senhor, não está bem, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, aviva o meu coração. Senhor, eu não quero mais ter a fé de um escravo, de um servo, porque ele realmente servia, porque ele achava que através daquilo ele ia ganhar o céu, ele ia conseguir comprar a Deus, conquistar a Deus. Mas, irmãos, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele passou a entender: não, eu não faço mais isso para tentar conquistar minha salvação a Deus ou para ganhar bênçãos, como é nos dias de hoje, né? Eu vou lá fazer isso para poder ganhar bênçãos, para que Deus me dê saúde, para que Deus me dê riquezas. Não, hoje eu faço isso porque Deus é minha maior recompensa. E nós precisamos entender isso, irmãos. Eu já vi alguns ateus e algumas pessoas que tentam contradizer a Bíblia usar o seguinte texto, eu estou caminhando para o fim. A Bíblia diz lá, irmãos, em Mateus capítulo 7, versículo 11, um texto que nós conhecemos. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei, batei e abre-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate se abre. Se vós que sois maus sabeis dar bons presentes para os filhos de vocês, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará todas as coisas. Só que esse mesmo texto, escrito agora por Lucas, no capítulo 11, no versículo 13, é a mesma coisa, é o mesmo texto. Pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, batei e abre-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate se abre. Se vocês que são maus, vocês sabem dar bons presentes para os filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. E eu, como tenho, por incrível que pareça, eu tenho muito amigo que não é crente, que é ateu, e gosta de falar: tá vendo? A sua Bíblia se contradiz. O evangelista Mateus diz que se você pedir, buscar e bater, Deus vai te dar todas as coisas. E agora Lucas está dizendo que ele vai te dar o Espírito Santo. A Bíblia está se contradizendo. Mas aqui está um mistério, irmão. Que Lucas, irmãos, ele está querendo mostrar, que a Bíblia, na verdade, o Espírito Santo quer mostrar para nós. Quem tem o Espírito Santo, vou falar esse segredo para você. Você que está em casa aí também, recebe essa bênção. Quem tem o Espírito Santo tem todas as coisas, irmão. É isso que você precisa. Você não precisa de uma bênção nova, você precisa sair daqui cheio do Espírito Santo, porque se você for cheio do Espírito Santo, você não vai querer mais conquistar aquilo que não é para você, mas aonde você pisar na ponta do pé, onde tocar a palma da mão, vai ser abençoado. Irmãos, porque Deus vai fazer que até as injustiças que você passar no seu trabalho, em casa, na família, na rua, Ele vai fazer que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, e você só pode amar a Deus se você for cheio do Espírito Santo. Então, o segredo é isso, é a pergunta que eu finalizo, o que de fato nós precisamos. Irmãos, você precisa do Espírito Santo. Eu sei que você tem necessidades, como o pastor Vinícius falou aqui no início, mas cuidado, para que as preocupações da segunda-feira não atrapalhem a sua adoração hoje. Irmão, segunda-feira Deus vai dar resposta, mas hoje você precisa ser cheio do Espírito. E eu concluo com o que Deus fez com João. Porque esse João, não o Wesley, o João o apóstolo, ele, antes de ser cheio do Espírito Santo, ele pede: Senhor, posso orar, levantar as minhas mãos e orar para que essas pessoas sejam queimadas e mortas, porque essas pessoas não quiseram te receber, Senhor. Isso acontece, irmãos, num texto bíblico lá em Lucas capítulo 9, mas em Atos capítulo 8, no versículo 17, agora o Espírito Santo leva ele e Pedro, sabe para onde? Para o mesmo lugar, lá para Samaria, para aquelas mesmas pessoas que ele queria matar, que não descia. Irmãos, e agora João é levado por lá. Filipe começa a evangelizar ali, por causa da perseguição, os cristãos começam a fugir da cidade, chegam em Samaria, começam a pregar. Filipe, também como evangelista, prega lá, e aí ele anuncia em Jerusalém o que está acontecendo, e agora vem João e Pedro para o mesmo lugar, que pouco tempo atrás, irmãos, eles tiveram briga com a galera da cidade. Não sei como é que lá no Rio de Janeiro fala, é facção diferente, Antigamente era lado A e lado B, Então, irmãos, era facção diferente, eles entram ali. E agora, irmãos, vendo aquelas mesmas pessoas, João levanta as mãos. Mas agora ele não levanta mais as mãos para bater ou para matar, irmãos.
mas ele levanta as mãos para que aquelas mesmas pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Tem pessoas lá fora também que precisam ser cheias do Espírito Santo. Você não está aqui mendigando o Espírito Santo, mendigando uma bênção. Deus vai te encher nessa noite com o Espírito Santo, irmão. Mas sabe por quê? Porque tem pessoas lá fora que Deus ele quer encher. Deus é o maior interessado em te abençoar. Deus é o maior interessado em te selar esta noite. Ah, pastor, já sou batizado com o Espírito Santo. Deus é o maior interessado em te renovar nessa noite. Porque, irmãos, através de você, vidas, famílias serão salvas e serão abençoadas através de você. Estava lá Abraão, eu sei, é o nosso pai da fé, um homem de Deus, que exemplo para nós. Mas ele estava lá mendigando uma bênção. Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. E Deus falou, você não entendeu, Abraão? Eu não quero te dar apenas um filho. A partir de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então você está aí preocupado que está faltando emprego, está faltando alimento, está faltando uma necessidade, é problema no teu casamento. Irmãos, é Deus que vai te encher do teu espírito, vai te dar poder para superar tudo isso, porque através do teu testemunho, através da tua cura, através do teu milagre, você vai ser testemunho para outros e o nome de Deus vai ser glorificado. Você vai diminuir, mas o nome de Deus vai crescer. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, eu não sou João e não sou Pedro, mas eu quero, irmãos, na autoridade do nome de Jesus, dizer que o mesmo Espírito que estava sobre ele está sobre mim nessa noite, está sobre a sua vida. Irmãos, assim, isso não era uma regra. Deus não precisa de regras para encher pessoas do Espírito Santo. Mas, irmãos, se há um padrão que você vê nas Escrituras, é que Deus usava, irmãos, pessoas cheias do Espírito para estender as mãos, e outras pessoas eram cheias do Espírito Santo. Pastor, me permite orar? Se você pudesse colocar de pé nesse momento. Eu só sei, irmãos, que João estendeu as mãos. Aquele que era o Boanerges, filho do trovão, aquele que queria arrumar confusão com todo mundo. Agora ele era o discípulo amado e falou assim, olha, outrora eu vim aqui para fazer dano para vocês. Mas agora eu estou vindo aqui, aleluia, para encher vocês com a presença de Deus. Os samaritanos não permitiram que Jesus deitasse e dormisse na cidade de Samaria, que os discípulos descansassem ali. Mas agora Jesus, irmão, sendo o nosso exemplo, ele está pagando mal com bem. Vocês não deixaram eu dormir, mas agora eu vou fazer com que o Espírito Santo repouse sobre vocês. Você quer ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo se recebe pela fé. Não é pelo que eu sinto. Ah, será que eu estou me arrepiando? Eu estou sentindo? Não, é pela fé. É para aqueles, irmãos, o Espírito Santo não é para quem é santarrão, para quem jejua muito, ora muito, não. O Espírito Santo é para quem tem coragem de dizer, Senhor, eu preciso, eu careço. O Espírito Santo é para mim e para você, para pessoas com pé de barro, que vai falar, Senhor, eu sou colérico demais, Deus vai te frear, vai formosear o seu coração. Senhor, eu sou covarde demais, você vai sair daqui pregando o evangelho com autoridade e poder. E você não vai ser mais afrontado pelo diabo. Você não vai ser mais, irmãos, desencorajado por causa desse problema que você está passando. Quem tem coragem nessa noite, eu sou o primeiro a estar nesse altar, mas eu queria convidar você a sair do seu lugar. Eu quero estender as mãos sobre você, eu quero orar por você. Eu queria até chamar aqui o pastor Vinícius Couto aqui na frente.